Fala galera, antenados e antenadas, mais uma aula do curso de Fundamentos da Programação em C. Eu sou Davi, vou fazer uma participação especial resolvendo um exercício aqui com vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o que a questão pede. O nome da questão é Mega Jokenpô, da lista de vetores, e vamos para sua motivação. Rufus, em sua evolução tartaruguística, não se contenta com pouco. Descobriu um super Jokenpô e deseja que você implemente em seu chip. Faça isso por Rufus. Ok. Ele pede aqui para não fazer na força bruta e observar cada elemento, ganhando os 4 elementos à sua frente. Como seria essa força bruta aqui? Testar cada caso, criar vários ifs, várias estruturas ifs, e que não é recomendado, já que demandaria muito trabalho, ok? Eu dou um texto simples, descrevendo cada um, mas a imagem já fala por si só, né? Então nós vemos aqui, por exemplo, a pedra ganha do fogo, da tesoura, do humano e da esponja. Então cada elemento ganha dos seus 4 seguintes. Passando aqui para o que a questão pede de entrada e saída. De entrada pede um texto em minúsculo e sem acentos contendo a opção dos 2 jogadores, ou seja, um texto, uma string. E na saída ele quer que diga se foi empate, se o jogador 1 ou o jogador 2 ganhou. Confuso, mas vamos para esse exemplo. O primeiro jogador joga esponja, e o outro paper. Vendo aqui, esponja, o papel é logo em seguida da esponja, então a esponja ganha, jogador 1 ganha. Vamos para o código em si. Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code e vamos dissecá-lo, né, esse código que eu criei. Eu importo as bibliotecas, a de entrada e saída padrão, e uma chamada string.h, já que a gente vai trabalhar com string, ela traz funções bem interessantes para comparações, enfim. Ok? Na nossa função main, eu vou aqui já criar duas variáveis, no caso 2 vetores de char, que também é conhecido como string. Então, uma para o jogador 1, a opção dele, e uma para a opção do jogador 2. Logo em seguida, eu vou criar um vetor que vai armazenar as opções desse jogo, desse diagrama. Você pode perceber, são 9 opções. Então, eu vou criar um vetor de strings. No caso aqui seria mais até apropriado em programação falar uma matriz de caracteres, mas é um vetor de strings tratando-se praticamente. Então com 9 espaços e cada um no máximo com 15. E aqui eu trouxe alguns inteiros, esse i e esse j, para controlar os loops que vão aparecer no programa. E esse aqui eu vou deixar para fazer um comentário depois, no desenrolar do programa. Ok? Primeiramente, nesse vetor que eu vou armazenar todas as opções, eu tenho que colocar todas, né? Eu tenho que digitar um a um, já que não tem uma lógica matemática e são textos. Eu não posso fazer por uma atribuição comum. Então, dentro da biblioteca string.h, ele tem uma função strcpy que ele copia o conteúdo de uma string em outra. Ou seja, esse primeiro vai copiar rock, ou seja, pedra, para a posição 0. Esse vai copiar fogo para a posição 1 e assim sucessivamente. Aqui eu decidi começar com a opção pedra, mas você decide, não é obrigatório ser somente pedra. O que é obrigatório é você escolher uma opção e as outras serem no sentido anti-horário, segundo essa imagem aqui. Tudo ok? Então, vamos lá, passando um pouquinho a mais. A gente vai para a entrada, né? O scanf padrão. Eu coloco aqui um porcentagem %s para representar que eu quero uma string e a variável onde eu quero jogar, no caso o vetor de char de caracteres, que vai ser o jogador 1 subsequente jogador 2. Eu percebo que eu não coloquei o i comercial antes, que como a string é tratada como um endereço, não se precisa, aliás, não se coloca o i comercial antes. Aqui ele já joga diretamente na string. Ok, eu já passei as opções, eu já passei o que cada jogador escolheu, e agora eu vou para o programa em si, né?
desenrolar o processamento. Eu primeiro criei essa variável compara como inteiro, porque ela vai armazenar o retorno dessa função strcmp. Essa função serve para comparar duas strings. Eu não posso simplesmente fazer uma comparação simples, ou seja, colocar se jogador 1 é igual a jogador 2, porque não é uma variável, não é somente um espaço, é um conjunto, é um endereço, e por isso ele acaba pode gerar erros, né, durante a execução. Não pode, ele gera. Essa função que veio também da biblioteca string.h, ela retorna valores inteiros. Ela retorna 0 se as duas que foram usadas como argumentos são iguais. Retorna maior que 0 se a primeira tem um valor, digamos assim, maior que a segunda. E menor que 0 se a primeira tem valor menor que a segunda. Aqui o que vai importar é se ela for 0, ou seja, se as duas strings forem iguais. Então, essa compara aqui, eu coloco se compara for igual a 0, ou seja, se essas duas forem iguais, ele já vê que o jogador 1 e o jogador 2 escolheram a mesma opção e mostra que deu empate. Bem, se as duas strings não forem iguais, ele vai continuar o processo. E como é que eu vou fazer isso? Perceba que eu não tenho uma lógica, né, matemática aqui para tratar. Então, eu teria, no caso, se eu fosse tratar com string mesmo, eu teria que comparar uma a uma. Isso não é interessante. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar isso, uma comparação de string, em números. Mas como assim? Esse vetor lances que eu criei, também com 9 posições de inteiros, eu vou armazenar os valores 0, 1 e 2. Em como? 0 se aquela posição no mesmo índice do de strings não foi escolhido por nenhum jogador. 1 se foi escolhido pelo primeiro. 2 se foi escolhido por um segundo. Tá, como assim, David? Me responda isso. Beleza. Vamos supor que aqui em cima de cada nome eu vou ter 9 caixinhas, ok? Então, se o primeiro jogador escolhe pedra, eu vou atribuir aqui 1. O segundo jogador escolhe A. Aqui nessa caixinha eu vou atribuir o número 2 para ele. E o resto 0. Assim eu vou poder comparar seguindo uma lógica matemática e sem muitas linhas de código. Tá bem, vamos para a prática. Como assim? Eu criei aqui duas strings comparativas, compara 1 e compara 2. Elas vão receber a comparação no caso A1, do jogador 1 com cada elemento desse vetor de strings que eu criei. Eu faço isso através de um loop, né, que inicia com 0 e vai até o 8, né, menor que 9. E aí, se ele vai aqui depois checar. Se a primeira que compara for igual a 0, é porque jogador 1 é igual àquela opção. Então, naquela caixinha, vamos dizer, ele vai atribuir o valor 1. Se for, no caso, a compara 2 for igual a 0, é porque o jogador 2 escolheu aquela opção e no meu vetor de inteiros ele vai atribuir no mesmo índice o valor 2. Nenhum dos casos ele vai atribuir 0 porque não foi escolhida e também para não iniciar nenhum desses espaços desse vetor como lixo. Aqui terminado, vamos ter um vetor de inteiros com 7 zeros, um elemento 1 e um elemento 2. E aí eu vou agora trabalhar somente com inteiros. Então, string, a parte de string que eu trabalho, aqui acabou. Eu vou trabalhar somente com aquele vetor de inteiros que eu disse, os lances, ok? Eu vou aqui fazer outro loop, que vai passar também agora pelas posições do vetor de lances e vai verificar se uma posição é maior que 0. Se for, é porque algum dos dois jogadores escolheu aquela opção. Se for verdadeiro, ele vai fazer outro loop, agora com o J iniciando em 1, e com isso eu vou checar as próximas 4 posições.
se alguma dessas 4 posições seguintes vai ser maior que zero. Como eu faço isso? Eu faço um lance, o índice que eu vou criar é tudo isso, certo? Eu poderia colocar somente I mais J, mas não seria interessante. Digamos que na posição 7, aqui o I mais J, 7 mais 1, 8. Eu tenho 8 no vetor, ok. Agora I mais 2 na próxima interação eu não tenho, porque são 9 posições, ou seja, do 0 ao 8. Eu não tenho o índice 9, ele acessaria uma memória inválida. Eu coloco exatamente esse módulo aqui, esse operador, que ele vai trazer o resto da divisão desse por esse. Ou seja, se aqui for, naquele caso, 7 mais 2, 9, o resto da divisão de 9 por 9 é 0. Então, ele vai voltar para a primeira casa do vetor, o índice 0. Isso é interessante porque eu não altero a estrutura do vetor, ele continua sendo linear. Mas a forma como eu compreendo ele agora se difere. Eu agora não trato ele mais só como início e fim, eu trato ele como um ciclo. Como é o jogo? É um ciclo, não tem início, não tem fim. Se realmente alguma das próximas 4 posições for maior que zero, é porque o outro jogador escolheu aquela posição. Ou seja, o meu primeiro que eu falei, ele é o vencedor, já que ele escolheu uma opção e dentro das 4 seguintes, o outro jogador escolheu uma posição nesse intervalo. Minha variável vencedor vai receber esse lances I. Ele vai ser o vencedor da partida. E aí, aqui termina o processamento em si. E agora eu vou checar quem foi vencedor. Se foi o 1, eu printo o jogador 1. Se foi o 2, eu printo jogador 2. Ok? No VS Code tem uma extensão. Eu vou, para compilar o código e executar de uma vez, é só clicar em F6. Vamos testar os casos que ele fala no Moodle. Ele vai compilar, primeira vez demora um pouquinho, tá aqui. Eu vou lá pegar e copiar agora. Então, nesse primeiro caso, é Sponge e Paper. Sponge jogador 1, Paper jogador 2. Ele tem que mostrar o jogador 1 como vencedor. Só clicar com o direito do mouse aqui e dar um Enter. Ele me printou jogador 1. Para o segundo caso de testes agora, novamente eu clico F6. Dessa vez ele vai um pouco mais rápido. Então o outro escolheu Air e Scissors, ou seja, ar e tesoura. No caso aqui, ele me mostra jogador 2. Saída igual a que diz no Moodle. E agora testando duas opções iguais para os dois jogadores. Novamente eu clico em F6. Copio aqui. Empate, como o Moodle disse. Ok? Vamos submeter a nossa solução. Eu vou aqui em editar. Vou criar um arquivo C, mega joquempo.c. Vou copiar a minha solução. Vou colar no Moodle, no editor do Moodle, e venho aqui para salvar. Ela foi salva, vamos agora submetê-la. Eu cliquei em avaliar. Perceba que passou em todos os casos de teste, ou seja, solução correta. Uma revisão rápida, essa questão é interessante porque muda um pouquinho, né? Vai se trabalhar com strings agora. Interessante criar um vetor de string e utilizar comandos dessa biblioteca para, primeiro, colocar todas as opções do jogo nesse vetor e depois compará-la, né? Foi também interessante nessa questão você utilizar o operador para pegar o resto da divisão, o operador módulo, para não mudar a estrutura do vetor, ele continua sendo linear, mas agora
vê-lo como alterar a compreensão, né? Vê-lo como um ciclo, não somente uma linha. Tudo ok? Bom, então foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe para quem teve dúvidas e um abraço para todo mundo. Valeu!